Seja bem-vindo. Eu quero, junto com você nesse instante, iniciar uma parte importante da leitura bíblica da vida de Jesus nos 4 evangelhos. E eu te convido para abrir o coração nesse instante, convidar a sua família, os seus amigos que estão próximos de você. Te convido a incentivar outros na prática da leitura diária e na prática do evangelho na sua vida. Eu te convido a caminharmos juntos aqui. Os nossos textos hoje são narrados pelos 4 evangelistas, com algumas diferençazinhas, né? Mateus, por exemplo, será do verso 11 até o verso 26. Mas Mateus, Marcos e João não narra o encontro de Jesus com Herodes. Lucas é que narra. Então Lucas narra Jesus com Pilatos. Pilatos o remete para Herodes e Herodes devolve para Pilatos. Então nós estamos naquele momento do amanhecer da sexta-feira, em que Jesus passou pela mão de Anás, que era o sumo sacerdote anteriormente, sogro de Caifás, passou para Caifás, amanietado, amarrado. Na noite de quinta-feira eles reúnem o Sinédrio, tribunal judeu, de 71 pessoas ali, e resolvem com testemunhas falsas crucificar Jesus. Amanhece a sexta-feira e eles registram tudo, referendam tudo, e como eles não tinham base legal porque eram impedidos por Roma de praticar a pena de morte, né? Então eles, contra a lei, e já que eles moralmente, legalmente não podiam, eles enviam para Pilatos, que era o governador da Judéia. Governou do ano, acho que alguns anos, até o ano 36, mais ou menos, né? E Pilatos era um homem mau, supersticioso, medroso, suicida por volta, até o ano 41 ele já tinha suicidado, né? E nós vamos ver os detalhes nesse instante. Eu te convido a ler, mas eu não vou ler aqui em Mateus não, já que Mateus faz uma narrativa só. Nós vamos aproveitar o texto de Lucas, fazer a leitura de Lucas, a partir do verso 1 do capítulo 23, aí ele narra o encontro de Jesus com Herodes, né? O Herodes Antipas aqui, aquele da história de João Batista. Vamos lá então. Um temor e tremor no coração. Vai lá. Verso 1. Levantando-se toda a assembleia, o Sinédrio, todos ali reunidos, levaram Jesus a Pilatos. Pilatos, nesse caso, ele não estava, tudo é rápido, gente, ele não estava na sede dele, na cidade dele, em Cesareia, beira-mar, cidade, lugar bonito, não. Era um tempo de festa, de Páscoa, então Herodes, Pilatos, representantes de Roma, todos estavam ali porque Roma temia, conforme Marcos 15, temia nesses dias de festa, uma multidão de gente que passava por Jerusalém em todos os cantos. Eles temiam uma rebelião, um levante, né, contra Roma. Então tá bom, todo mundo ali está. Vocês vão ver que é lá no pretório, na Fortaleza Antônia. E ali passaram a acusá-lo, né, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então nesse caso a acusação deles política é justamente isso, esse cara incita a não pagar tributo, né? E ele diz que ele é rei, é o rei dos judeus. Então aí remete à política, fala assim: não, o rei aqui é só César, nós somos representantes de César. Se esse cara diz-se rei, então ele está se insurgindo, então aí isso é digno de pena de morte. Então a religião, ela vai com ousadia nesse instante. Ela não pode, moralmente falando, legalmente falando, mas ela casa com a política e leva para a política, civilmente falando, matar Jesus. Verso 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes,
Estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Então aqui começou um pouco do diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos, então, você vai perceber que ele não acha em Jesus nenhum crime, é coisa da lei deles mesmo, dos judeus, mas ele não quis abrir mão, ele não quis perder seu poder político. Então o que ele faz? Ele tenta se safar, ele manda para Herodes. Bom, Herodes era aquele que já vinha cheio de culpa, era neto de Herodes o Grande, que morreu no ano 4 a.C., né? E ele estava aqui em uma das tetrarquias, que é onde foi dividida a região. Ele estava na região da Galileia. Como Jesus, entre aspas, era galileu, criado ali, ele remete Jesus para Herodes, e Herodes ficou curioso e com a consciência também há muito tempo pesada, porque quando ele ouvia falar de Jesus, ele pensava que Jesus era João Batista ressuscitado. Então Herodes queria ver Jesus, ele tinha vontade de encontrar com Jesus. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, ou seja, a maravilha, o sobrenatural, o milagre. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Jesus, de fato, não tinha o que responder, porque ninguém iria crer mais. O que ele tinha que fazer, ele fez. É como diz o texto de Isaías, os outros textos. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Foi para ser triturado e moído, na prensa do azeite mesmo. Verso 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Então eu quero chamar a atenção para esses detalhes, veemência, a ira deles. Você vê como que a religião às vezes ela fica cega. A ira dela, o zelo entre aspas dela por Deus, em proteger, em se cercar de cuidados para que ninguém tome o trono deles, faz com que eles sejam assim. Então eles transferem para Jesus todo o ódio, inveja, e eles eram raivosos, como tem sido nesses dias muitos cristãos nesses dias. Se você chegar em um país como o Brasil, por exemplo, parte do povo evangélico tem ficado raivoso, odioso, com palavras duras, feias, que Jesus jamais diria, e está todo mundo achando normal. Fiquem atentos, vocês vão ver que isso é complicado. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Ou seja, os soldados romanos vestiam de uma capa vermelha, toda, performática, bonita. Aqui não, eles pegam um manto qualquer em Jesus velho e o devolvem para Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que tinham rixas políticas, eles se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Ironia, Aqueles que eles estão levando para a cruz para matar, religião e política, até nesses momentos, Jesus serviu de instrumento de união entre dois líderes políticos. Era hora da consciência deles cair em si, porque todos os dois estavam atormentados. Vocês vão perceber. Pilatos por conta do sonho da esposa. E Herodes porque ele julgava que Jesus, por todo o poder que ele carregava, ele era João encarnado. Ou seja, ele João vai me vingar porque ele tinha mandado decapitar João. Verso 13. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, um perturbador, um insurgente, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Está vendo? Pilatos aqui entendeu-se. Jesus é inocente. Herodes o desprezou, mas também é inocente. Isso é coisa da lei mesmo. Coisa da religião mesmo. As narrativas vão nos dar esses detalhes.
Aí diz o texto: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Ou seja, segundo lei deles, judaica, eles tinham um costume nessa época de Páscoa, Parasceve, era uma véspera de sábado, a Páscoa cairia aqui nesse dia, sexta-feira. Então você percebe que nessa sexta-feira eles vão tentar libertar alguém. E Pilatos faz de tudo para tentar soltar Jesus, né? Então ele vai lá e busca quem? Barrabás. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Então Pilatos chama Barrabás, que era um insurgente, um zelote extremista religioso, que era um homicida conforme João. Ele tinha cometido homicídio, ele se levantava contra, era um cara extremado, Barrabás. E o significado de Barrabás é filho do pai, filho do pai. Como Jesus é aí o filho de Deus, Pilatos falou assim: vamos embora colocar aqui os dois, para ver quem que o povo escolhe. E Pilatos ainda tinha a noção de que talvez o povo escolhesse Jesus, né? Mas o povo dizia: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por ocasião de uma sedição na cidade, tá vendo? E também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda mais. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Nas outras passagens, você percebeu que Pilatos insistiu para soltar Jesus por conta do sonho da esposa dele. Em Mateus 27:19, diz assim, ó: e estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo. Não te envolvas com esse justo. Não tinha pecado. Jesus era justo. Aí ela fala: porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então você percebe que Pilatos fez de tudo. Fez de tudo. Só que aí veio a ideia do povo: se soltas Jesus, o povo, incitado pela religião, se solta Jesus, não é amigo de César. Não é amigo de César. Então Pilatos vai e tenta sair fora. Sair fora mesmo. Mas vocês percebem que na narrativa de João, você vai perceber, ó, no João 19, a partir desse momento, verso 12, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Tibério, né? Nesse caso, o imperador. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve, sexta-feira, véspera da Páscoa, né? Parasceve pascual, cerca da hora 6, já estava chegando próximo ao meio-dia. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, os judeus, diziam: fora, fora, crucificam. Pilatos insistia: hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Eu volto aqui para a narrativa de Mateus, porque eu quero chamar a atenção de vocês que não houve pecado em Jesus. E Jesus está aqui mudo. O diálogo de Jesus com Pilatos assusta Pilatos por dois motivos: pelo sonho e pela forma como Jesus pronunciou e falou quase nada diante dele. Mas a fala que mais me chama a atenção de Jesus com relação a Pilatos é quando Pilatos diz assim, ó: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, Jesus fala, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus fala que é rei e veio para salvar e para ser rei dos judeus.
e veio com uma dimensão diferente, num projeto diferente, não para ser um rei político pela força política, mas o rei do amor, vencer pelo amor. Nesse instante, diz assim Jesus, ó, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime nenhum. Observe que quando Pilatos diz o que é a verdade, ele encontra o silêncio de Jesus. Porque como é que Jesus ia definir a verdade naquele instante? Qualquer definição que Jesus desse para a verdade ali, a verdade seria relativizada. Porque a verdade estava estampada na frente de Pilatos. Jesus é a verdade. E essa verdade, ela vem como uma iluminação na mente minha, na mente sua, para você reconhecer Deus em Cristo. E aí você ter paz e ter graça diante de Deus e ser salvo diante de Deus. Essas falas são importantes a gente narrar para vocês e trazer à minha memória, porque você percebe que Pilatos, ele só não libertou Jesus por pressão da religião e do povo. O povo é incitado pela religião. É a mesma coisa que vai acontecer no futuro próximo de nós. Para se ter um líder mundial, uma besta civil reinando nesse sistema global, Babilônia, Roma, tem que ter uma religião que faz um conluio, que se agrega à primeira besta e que conduz todo o povo a adorar essa primeira besta. É o que está acontecendo no Brasil, América, no mundo em geral. A religião nunca esteve tão próxima da política do Estado. E Jesus ficou, a igreja perdeu a isenção dela. Porque se Pilatos, pela consciência dele, pela esposa dele, pela fala de Jesus, a verdade estampada diante dele, ele teria que libertar Jesus. Mas se ele assim o fizesse, ele perderia o seu cargo de governador ali na região da Judéia. Acabou. E a religião, por sua vez, ocupou, garantiu o seu espaço geográfico, político e religioso. Nós continuaremos reinando, mas esse tem que sair fora. E você percebe na narrativa de Marcos todos, e porque Pilatos percebeu que eles entregaram Jesus por inveja. Eles entregaram Jesus por inveja. Agora veja bem, aqui está a fala mais importante. Ó, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, verso 24 do capítulo 27 de Mateus. Eu estou em Mateus lendo para vocês esse texto. Ó. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando-vir água, lavou as mãos perante o povo. Lavou as mãos perante o povo. Mas a consciência dele diante de Deus, não. Grava isso. A culpa dele em nenhum momento está sendo eximida aqui, não. Tirada fora, não. Dizendo ao povo, estou inocente do sangue desse justo. O que de fato ele não estava inocente. Inocente ele seria se ele tivesse libertado. Fique o caso convosco. Eu entrego isso a vocês. E o povo respondeu. E o povo todo respondeu. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Ó, essa fala, grava, eu não entendo de psicologia, eu só sou mazinha aqui no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Almenara. Eu só sei que essa fala está hoje, até os dias de hoje, atormentando o inconsciente coletivo dos judeus. Eles carregam esse sentimento de culpa. A geração deles é assim. Até o dia próximo daqui para o futuro, onde o Cristo virá. E num derrame sobre eles, eles vão ter que reconhecer que esse Jesus que eles levaram à cruz, que pediu que o sangue dele caísse sobre eles, os filhos deles, a geração deles, era de fato o Cristo Messias. Interessante, se você continuar lendo os textos de João, de todo mundo, e lendo Flávio José, que escreveu demais sobre isso, Flávio José vai dizer para nós que na sequência, por exemplo, uns 30 anos depois,
Só lá em Cesareia, no fim de 66, mais de 20 mil judeus foram mortos. Sangue derramado. Em Citópolis, os sírios massacraram 13 mil judeus. Em Alexandria, mais de 50 mil judeus foram chacinados por gregos e romanos, com casas, famílias devastadas. O massacre de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, que o massacre foi lá na frente, o cerco começou antes. Não poupou nem bebês, nem crianças. O pátio do templo ficou um lago de sangue, gente. No cerco, no sítio de Jerusalém, onde Roma veio e cercou com suas tropas, seus generais, diz o texto que mais de 500, diz a história de Flávio José, que mais de 500 judeus eram crucificados todos os dias. Faltavam madeira para confeccionar, para fazer tantas cruzes. Caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Ainda segundo Flávio José, mais de 1 milhão de judeus foram mortos no sítio de Jerusalém. E mais ainda, mais ou menos ele narra que uns 97 mil jovens foram vendidos como escravos, transformados em gladiadores, parte deles, e a outra parte eram mortos nas arenas do anfiteatro romano, lutando com feras ferozes e famintas. É porque Roma já tinha ali, animais encarcerados, mantidos em fome, para jogar nas arenas, para aplausos da massa, o povo vibrar. Era. E diz o texto que era desse jeito mesmo que foi acontecido. O texto vai dizer isso. Continuando a narrativa aqui de Lucas para nós, o povo mandou crucificá-lo. Solta-o. Mas o povo gritava, verso 23 de Lucas 23, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Eu quero orar com você nesse instante. E dizer para vocês que dura coisa é tropeçar em Jesus. É negar a vida, é negar o amor. Até hoje, quando a gente ora por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, ora pelos judeus. Eles carregam no inconsciente coletivo deles esse complexo de culpa, esse sentimento de culpa. Eu quero te convidar nesse instante a temer a Deus, a crer naquele Jesus que silenciosamente, como mudo, foi entregue a Pilatos, a Herodes, e que depois, na sequência, vai ser entregue aos soldados e vai no caminho para o Gólgota, para a caveira. Espere mais um pouquinho, mas até amanhã nós leremos mais um pouco da palavra de Deus, mas agora eu te convido para você orar comigo. E não se esqueça, se esforce por ler a palavra. Todos os dias a gente está aqui lendo pelo menos um capítulo da Bíblia, quase um capítulo, não chega a dar um capítulo não. Se esforce, meu irmão. Inscreva no nosso canal aí e vamos caminhar juntos na leitura. Deus, obrigado por esse encontro. Pai, obrigado pelo sangue de Jesus que nos purificou, nos justificou, nos salvou. Obrigado pela certeza eterna de que em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, o Filho do Homem está para além da política e da religião. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor reina no coração daquele que se entrega a Ti em amor. Abençoe-nos, Pai. Abençoe todos os Teus filhos que estão lendo a palavra. Guarda-nos nesses dias. Guarda a igreja. Guarda os evangelhos, Pai, cujo significado tem, ó Deus, perdido a essência. O termo evangélico hoje ficou algo no limbo, meio que perdido. Permita que o Teu povo recupere, Pai, ó Deus, a isenção e Te sirva pelo amor. E que ore, Pai, e se arrependa e volte a Ti.
Oh Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou com amor eterno. Eu quero te pedir nesse instante, pacifica o coração de cada um de nós e dê-nos uma noite, um dia abençoado amanhã. Cubra-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal. E aquele que nesse instante está crendo em ti, Jesus, toca-o, pacifica. Escreva o nome no livro da vida com tinta de sangue, o sangue do Cordeiro. E que a alegria da salvação inunde esse ser, cure essa alma e fortaleça essa vida na palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.